vez que nós ministramos essas 10 semanas em prol de um milagre na nossa igreja. De vez em quando o apóstolo nos lança esse desafio e nós precisamos entender que é um tempo tremendo. É um tempo onde nós já provamos de muitos milagres. E eu creio, queridos, que não vai ser diferente nesse tempo. Amém? Não vai ser diferente nessa hora. Talvez você esteja vindo e está pensando assim, mas eu não estou nem fazendo a aliança de milagres com ninguém. Mas Deus está operando nesses dias e nós precisamos crer nisso. Amém? Nós temos chaves poderosas, queridos, como igreja em nossas mãos. Nós precisamos aprender a usar essas chaves efetivamente para que portas possam abrir nas nossas vidas. Você pode ter um chaveiro, andar com um chaveiro tremendo, né? O pastor Paulo tem um chaveiro aí que deve ter umas 20, não, diminuiu, né? Algumas ele jogou fora, porque já não abria mais porta nenhuma, né? Mas algumas estão ali. Mas não adianta apenas ele andar com essas chaves fazendo barulho para lá e para cá. Realmente ele tem que usar essas chaves para abrir portas. Amém? E nem todas as chaves abrem todas as portas. Há chaves específicas. E para nós, como igreja, é a mesma coisa. Eu não vou chutar não, meu irmão. É a mesma coisa. Precisamos usar as chaves disponíveis para nós. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Eu vou ser bem rapidinha. Nossa, se eu soubesse que era a pastora Renata que ia pregar, nem tinha vindo. Não, gente, vai ser bem rápido. Hoje é bem rapidinho. E nós estamos na 6ª semana. E hoje nós vamos falar sobre o poder da concordância. Fale comigo, o poder da concordância. O poder de estarmos juntos. O poder de vivermos em unidade. O poder de orarmos pelo mesmo propósito. O poder de crermos no mesmo Deus. O poder de estarmos no mesmo lugar. Às vezes a gente faz tudo tão no automático que a gente esquece o poder daquilo que estamos fazendo. E se a gente não faz com entendimento, queridos, acaba que a gente realmente não prova daquilo que nós poderíamos provar. Você entende isso? Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18, capítulo 18, verso 19. Mateus capítulo 18, verso 19, Jesus, o nosso mestre, ali ensinando para os seus discípulos, ele vai dizer: em verdade, também vos digo que, se 2 dentre vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Amém, gente? Como eu falei aqui, talvez você não tenha visto ainda nada acontecer nesse período de aliança de milagres, e talvez você esteja realmente fazendo a aliança de milagres com alguém e ainda não viu o céu se movimentar, não viu o coração ser quebrantado do outro lado, não está vendo possibilidades daquilo que a pessoa colocou diante do Senhor acontecer. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: persevere até o fim. Amém? Persevere. A nossa chamada, a chamada de Deus para nós, e essa é uma chave. Uma das chaves do reino, queridos, é você perseverar até que o milagre aconteça. Até quando, pastora, eu preciso esperar pelos milagres e pelas promessas de Deus na minha vida? Até que aconteça. Até que aconteça, nós precisamos ser perseverantes, né? E se você está ali num tempo onde você está guerreando por algo,
onde você está colocando algo diante do Senhor e você está sentindo que o negócio está difícil, está pesado, chame outros irmãos para orar com você. Jesus está falando aqui na sua palavra que quando duas pessoas ou mais pessoas se unem em busca de algo em comum que esteja de acordo, é claro, com os princípios dele, com a palavra dele, o Pai vai conceder. E o Senhor não está falando isso, queridos, por um acaso. Ele está falando de uma chave sobrenatural que está à nossa disposição de chamarmos os nossos irmãos para orarem conosco por algo que a gente precisa que aconteça na nossa vida. Amém? Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Você está passando por alguma dificuldade? Está na aliança de milagres com alguém que você vê que está com o coração endurecido? Ainda não se quebrantou, está na 6ª semana e parece que os céus estão de bronze sobre a cabeça de vocês. Chame socorro de outros irmãos para orar com vocês. Aqui na igreja nós temos um costume, né? Estamos com alguma dificuldade, um costume muito bom, uma cultura muito boa, que é quando estamos passando por algum sufoco, vamos lá no grupo e pedimos: irmãos, peço oração por isso, isso. Não é verdade? Quem já viu isso? Aí lá começa a aparecer as mãozinhas. Nós precisamos ser vigilantes e usar a chave de forma correta para abrir a porta. Primeiro, quando você colocar o seu pedido lá, creia que a oração conjunta, a oração em concordância vai mover os céus. Não coloque lá um pedido de oração sem fé de que a oração da igreja vai mover os céus. Segundo ponto, para que essa chave realmente abra portas, você que recebeu o pedido de oração, não coloque somente uma mãozinha lá. Realmente ore, porque é a sua responsabilidade, a concordância com aquela oração para que o céu se movimente. Então, são as duas coisas. Você precisa colocar lá por fé. E você que recebeu precisa ter a responsabilidade de saber que a tua concordância vai mover os céus a respeito daquele pedido de socorro que está ali. Amém? Porque, queridos, a Bíblia nos fala sobre isso. Nós acabamos de ler Jesus falando sobre isso. Mas o que acontece também? A nossa unidade em fé move o sobrenatural. Mas o inimigo das nossas almas também sabe disso. É por isso que muitas vezes a arma principal de Satanás no meio da igreja é nos dividir, para nos enfraquecer, para nos entristecer, para nos afastar, principalmente nos momentos em que nós estamos passando por dores e que mais nós precisaríamos do apoio e da unidade dos nossos irmãos. Mas nós, como crentes que estamos caminhando para os últimos dias, estamos crescendo no Senhor, nos tornando a igreja preparada, madura dele, precisamos entender uma coisa: nós só temos um inimigo. Seu irmão, por mais que não seja igual a você, por mais que ele torça por um time diferente, goste de uma cor diferente, tenha uma opinião diferente da sua, um temperamento completamente diferente do seu, por mais que algum dia ele tenha falado algo que machucou o seu coração, por mais que um dia ele virou o rosto para você sem perceber, e isso te trouxe uma certa mágoa, tristeza, ele nunca será o inimigo da tua alma. Nunca. E Satanás muitas vezes usa isso para que a gente não seja uma igreja unida no mesmo parecer. Efésios capítulo 6,
verso 12, vai dizer que existe uma luta. Por mais que aparentemente tua vida esteja bem, glória a Deus, aleluia, amém, gente? Que luta todo dia ninguém aguenta não, né, gente? Mas o crente precisa entender que nós estamos sempre em guerra. E Efésios capítulo 6, verso 12 vai dizer que há uma luta que é nossa. Há uma luta que a gente precisa entender que ela é nossa. Ela não pode ser entre nós. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: porque a nossa luta, existe uma luta que é minha, da Elaine, do Jorge, da Lucinéia. O texto aqui está querendo nos dizer o quê? Que nós estamos todos do mesmo lado, temos todos a mesma luta. E essa luta tem um foco, uma direção, um inimigo. A nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, a nossa luta é contra o inferno e a sua ação. Nossa luta é contra os dominadores desse tempo. Nossa luta é contra a resistência do mundo. A nossa luta não é contra o seu irmão. Deus não nos colocou, não nos trouxe para uma casa espiritual, para uma igreja, para que a luta acontecesse entre nós. A nossa luta é contra o inferno. Amém, queridos? Então, quando a gente precisa entender isso, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra o inferno. Porque quando a gente não entende isso, a gente vai deixar que coisas do dia a dia nos desanime e a gente desista de andar em comunhão. Quantas pessoas você conhece que desistiu de caminhar com uma igreja? Ela fala assim: eu não me afastei de Jesus, mas eu decidi que eu não pertenço mais a nenhuma igreja. Você conhece alguém que se decepcionou com a igreja, com os irmãos, e decidiu caminhar sozinho? Só que o Senhor nunca nos chamou para andar sozinhos. Jesus poderia ter andado sozinho, e Jesus é o nosso modelo, e Ele não andou sozinho, um momento sequer. E a Bíblia vai dizer, queridos, lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, que às vezes a gente usa esse texto para falar a respeito de estar unido em casamento, mas a verdade é que isso é para a nossa vida. E que desde lá do jardim, desde a criação, Deus, quando cria o homem e vê que ali, naquele espaço, não havia um par para ele que lhe correspondesse, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Aí a gente também leva só para o lado do casamento, mas não é isso. A verdade é que o Senhor não quer que a gente esteja nessa caminhada até o céu sozinhos, independentes, fazendo aquilo que a gente quer ou em isolamento. Como foi ruim aquele tempo de isolamento que nós passamos na pandemia, não é verdade? Mas você acredita que teve gente que se acostumou e até hoje vive em isolamento? E até hoje não consegue mais estar em comunhão? Que tomou pavor de estar com gente? Eu conheço gente assim. Não consegue mais estar. E eu te digo, queridos, e afirmo isso sem nenhuma sombra de dúvida, esse sentimento não vem do Senhor. Eu falei aqui domingo que por conta das decepções, porque nós somos pessoas de natureza caídas e nós tanto nos decepcionamos quanto decepcionamos pessoas.
Só que às vezes a gente desiste dos relacionamentos por conta das decepções. E aí, a gente começou a adotar os pets, né? E a pessoa fala assim: meu amigo agora é o meu cachorro. Meu filho agora é o meu cachorro. Porque ele é fiel. Ele me ama de verdade. Ele não me trai, ele não me decepciona. Amém, queridos? Tem o seu pet. Ame o seu pet. Mas não troque nunca um relacionamento com outro humano por um relacionamento com um pet. Não é isso que o Senhor tem para nós. Então, a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro companheiro levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Vamos repetir esse último texto. O cordão, fale comigo, de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O que o texto está dizendo aqui? Que quando estamos em unidade, quando não estamos sozinhos, somos mais produtivos. Que a unidade, queridos, que a comunhão nos traz proteção. Que a comunhão nos aquece. Quantas vezes você chegou aqui nesse lugar frio? Quantas vezes você chegou aqui neste lugar num estado e saiu daqui completamente diferente? Esse é o poder da presença de Deus e da comunhão. A comunhão com seus irmãos, a adoração coletiva. Você pode adorar sozinho, mas a adoração coletiva, ela atrai com certeza a presença de Deus. Amém? Por isso que é importante também, e a gente sempre está falando para você participar de um pequeno grupo. Porque um pequeno grupo, queridos, é um lugar onde você vai poder abrir o seu coração. Você vai poder falar daquilo que você precisa e aonde você precisa que Deus haja na sua vida. E ali vão ter pessoas na mesma fé que você, acreditando nas mesmas coisas que você acredita, e vai orar junto com você. Então, tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado são chaves para que a gente acesse os milagres dele sobre a nossa vida. É que a gente verdadeiramente viva aquilo que ele quer que nós vivamos. É claro, sempre lembrando que nós não somos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui, gente? Não somos. E às vezes a gente fica na ilusão: mas o pastor é perfeito, ele nunca vai me decepcionar. Engano seu. Mas o evangelista tal, ele sim é um homem de Deus e ele nunca vai me decepcionar. E sabe o que acontece? Se nós formos caminhar colocando toda a nossa expectativa no outro, nós não vamos conseguir. Mas quando a gente olha para cada irmão, cada um que está caminhando junto conosco, entendendo que eles estão buscando a mesma coisa que nós estamos buscando, cada dia mais nos parecer com o Senhor, aí tudo se torna diferente. Então, nós precisamos entender que embora sejamos crentes, que embora sejamos discípulos de Jesus, nós não somos perfeitos, mas nós temos um grande privilégio que nós não podemos abandonar. Quando nós estamos aqui, nós estamos reunidos como família de Deus. E às vezes a gente não entende esse privilégio. Queridos, nós não somos qualquer um. A Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, foi nos dado
poder de ser chamado filho de Deus. As pessoas, às vezes, lá fora, sem entendimento, falam: eu sou um filho de Deus. A Bíblia nos diz que só é filho de Deus aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Deus agora tem uma família. E nós precisamos entender a importância de fazer parte dela. Então, todas as vezes que nós estamos neste lugar, nós estamos aqui porque nós fazemos parte da família do Pai perfeito. Mas a família e os filhos ainda não são perfeitos. É como a tua família natural, eu sempre falo isso, lá na trilha do crescimento. Nós agora somos uma família. Aí todo mundo, epa, cheguei no lugar certo. A igreja é família? Sim, mas somos uma família como é a tua família em casa. Tua família em casa é perfeita? Todo mundo gosta da mesma coisa, come a mesma comida, assiste o mesmo canal de televisão. Nunca ninguém se aborrece com o outro. Não é assim, não é verdade? Mas existe algo que precisa acontecer na sua família. Ali há proteção. Amém? A gente costuma falar assim: eu posso falar mal do meu marido, do meu filho, mas não vem ninguém falar mal dele, não. Falei igual a André agora, hein? Não vem falar mal do meu pastor, não. Eu defendo meu pastor. E é isso. Os céus esperam a mesma postura nossa com uma família que ainda é muito mais importante, a família de Deus. O Senhor espera que neste lugar, que no nosso convívio haja proteção, haja companheirismo. Quando um chora, todo mundo chora. Quando um se alegra, todo mundo se alegra. Porque afinal, meus irmãos, a gente não se chama de irmãos só por um jargão evangeliquez. A gente precisa entender, a gente precisa viver com entendimento. Se eu chamo Elaine de irmã, é porque ela é filha do mesmo Deus, do mesmo Pai. E nós somos irmãs de sangue. Sabe por quê? Um sangue muito precioso foi vertido na cruz para que nós pudéssemos ser hoje uma grande família. Talvez, querida, a gente dê muito valor à nossa família natural. E a gente não tenha entendido ainda o tamanho do valor da nossa família espiritual. É por isso que quando a gente se decepciona, a gente não tem dificuldade de não estar mais aqui. Não preciso nem falar com ninguém, porque de verdade eu ainda não tinha entendido que ele é meu irmão de sangue, que ele faz parte da mesma família espiritual que a minha. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Essa família, queridos, não é uma família que você possa abandonar a qualquer custo. Você não abandona a tua casa, não é verdade? Tem dia que de repente o céu fica tenebroso naquele lugar, mas você permanece. E aí você senta uma vez. Ah, pastora, mas eu já conversei com esse irmão 10 vezes. Conversa 11. Até o céu se abrir, tu vai conversando. Até o céu se abrir, tu vai conversando sobre a mesma coisa. Meu irmão, você não entendeu a Bíblia ainda. É 70 vezes 7. Todos os dias, né, papai? Então é isso. Quando a gente parar para entender o que está escrito aqui, procurar viver, querido, vai ser completamente diferente. Então nós somos uma família de muitos irmãos. Efésios capítulo 2, verso 19, vai dizer que nós não somos mais estrangeiros. Não tem ninguém aqui que seja estranho. Não, a Bíblia vai dizer que não somos mais peregrinos.
Nós agora pertencemos a um lugar, e isso é um privilégio para nós. Nós pertencemos à família de Deus. Então, estarmos juntos é estarmos em família. Entende? Queridos, e vou te falar, alguns de nós, se nós pararmos para analisar a nossa vida, nós vamos perceber que de verdade nós caminhamos mais com essa família espiritual agora do que com a nossa própria família. Tem parentes meus que eu não vejo há anos. E vocês, eu já, até sem óculos, eu já reconheço. Já conheço a silhueta de vocês. Já conheço o olhar. Muitos eu já sei até quando está triste. Nós vamos sentir, através do Espírito que habita em todos nós, o desejo de ligar para alguns na hora que estiverem passando sufoco, porque nós verdadeiramente somos um corpo, membros uns dos outros. Sabe o que é isso, queridos? Olha o que Paulo vai dizer, que agora nós somos membros uns dos outros. Tem como um membro andar por aí sozinho, ou andar sem estar ligado intimamente com o corpo? Não. Tem como um membro estar sentindo dor e todo o corpo não sentir? Não tem. Então é exatamente dessa forma que o Senhor espera que a gente viva. Nós precisamos não desistir, mesmo com as dificuldades que temos, de ser igreja, de congregar. É o que Hebreus capítulo 10 vai nos dizer. Não deixe de congregar. E desde aquela época, o escritor de Hebreus vai dizer como é costume de alguns. Então, desde aquela época, o povo já tinha costume de ir embora da igreja. Desde aquela época já tinha desigrejados. Por quê? Porque, queridos, de verdade não é fácil nós andarmos juntos. É fácil? Casamento, que é você e seu marido, não é fácil vocês andarem em concordância o tempo todo. Não é verdade? Eu falo assim, eu sou casada com ele, mas eu não concordo com tudo que ele concorda. Mas nós precisamos chegar ao mesmo parecer. Como igreja, nós também precisamos chegar ao mesmo parecer, a mesma fé, a mesma visão, a mesma direção. O que é melhor para todos nós? Não é assim que a gente pensa como família? O que é melhor para todos nós? Uma família não pode mais viver como um membro sendo abençoado, agraciado e os demais perecendo. Não. Numa família, todas as decisões elas precisam beneficiar a todos. Então, nós precisamos a todo custo não desistir da noiva do Senhor. Porque quem ama o noivo, quem está esperando o noivo, precisa ser apaixonado pela noiva. Como a pastora Eliane sempre fala, eu olhei para a noiva e me apaixonei. Ela olhou para a igreja, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, mas ela vê o Senhor. E nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor no nosso irmão. Amém? Quando nós estamos aqui, quando nós não deixamos de congregar, nós estamos em obediência à palavra. A palavra está dizendo, não deixe de congregar. E nós estamos aqui. Estamos aqui, semana após semana, ouvindo a palavra de Deus, orando uns pelos outros, nos alegrando uns com os outros, vendo as novas gerações sendo apresentadas, levantadas, vendo irmãos nascendo de novo. Tudo que vai acontecendo neste lugar vai acontecendo na tua família, vai acontecendo na sua vida também, porque você faz parte disso. Nós temos falado, nós temos vivido, queridos, promessas. Ontem mesmo uma irmã que falou comigo, pastora, eu estou vendo uma promessa que há 18 anos, quando eu entrei na Maranata, eu ouvi
por que a gente faz questão, queridos, de falar isso para você, de lembrar isso para você, de fazer você sonhar junto conosco? Porque isso é estar em concordância. Quando você sonha junto, quando você ora junto, nós vamos ver os milagres do Senhor acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é aquilo que está lá em Efésios, capítulo 4. Está colocando aqui atrás pra gente? Então tá. Efésios capítulo 4. Gente, que calor é esse? Capítulo 4, verso 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão. Humildade e mansidão é chave para unidade e comunhão. Se você não for manso, queridos, se você não for humilde, você não vai conseguir andar em unidade. Com longanimidade, que é primo da paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. É dessa forma que Paulo falou que a gente vai andar. Com humildade, com paciência, com mansidão, suportando. Vai ter dias que eu vou precisar suportar. Esse suportar no sentido de tolerar. E esse suportar também no sentido de dar suporte. De ser suporte, de ser apoio. De ser aquele que vai lançar. Amém, gente? E se nós verdadeiramente decidirmos andar assim, nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos viver o poder de Deus de forma plena em nossas vidas. Nós vamos ver muitos milagres acontecer. Porque a Bíblia nos mostra isso. Lá em Atos, capítulo 12, nós vamos ver a história da prisão do apóstolo Pedro. 12, verso 5. E a Bíblia nos relata que o apóstolo Pedro foi preso após Tiago ter sido morto. Ele foi colocado numa prisão, queridos, com um grande aparato de segurança. Tinha ali soldados para todo lado, estava acorrentado. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava lá preso, o verso 5 vai dizer assim, ó: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Era uma oração unida, incessante e definida, que atraiu o poder de Deus sobre aquele lugar. Todo mundo estava orando, cada um esqueceu seus pedidos e suas preocupações, e a oração agora no meio do povo de Deus era uma só, a favor de Pedro. Até porque havia uma expectativa, era o tempo de Páscoa, e havia a expectativa de que Pedro fosse apresentado ali, e ele poderia morrer naqueles dias. Acabou de deixar um companheiro morto. Então, era uma oração de livramento e de cuidado do céu a respeito da vida de Pedro. E, queridos, aquela igreja, ela experimentou o sobrenatural. E eu acho incrível que o texto vai dizer que quando Pedro chega ali, né, o anjo do Senhor foi naquela prisão, enquanto a igreja estava orando, houve o movimento do céu sobre aquele lugar, a glória de Deus foi vista naquele lugar, o cárcere se abriu, o anjo do Senhor levou Pedro até a rua, e chegando na rua, Pedro falou assim: eu vou aonde o meu povo está reunido. Ele não foi para casa, gente, ele não foi para casa.
Ele foi para onde os irmãos de sangue estavam orando por ele. E quando ele chega lá, e que ele bate na porta, vem uma empregada da casa chamada Rod, e eles estavam orando por Pedro, mas ela fica tão em êxtase, que Pedro está na porta. Sabe o que ela faz? Em vez de mandar Pedro entrar, ela bate a porta na cara de Pedro e entra. E quando ela entra e ela conta para os irmãos, Pedro está aí fora. E eles falam, sabe o que para ela? Você está maluca, mulher? Como assim? Mas eles não estavam orando por Pedro. É assim, quando a igreja de Deus se une na mesma oração, nós vamos viver coisas que nós vamos falar assim, como pode nós estarmos vivendo isso? Como pode isso estar acontecendo? Mas nós precisamos entender que a nossa oração em concordância, em unidade, deixando para trás coisas pequenas. Queridos, nós temos um franco inimigo. E às vezes a gente está perdendo energia com besteira. Entende? Precisamos focar no nosso inimigo, assim como Jesus. Por que Jesus lavou os pés de Judas? Isso é uma teoria minha. Porque Jesus não olhou para Judas como inimigo. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Judas, ele viu que o diabo tinha tomado o coração de Judas. Então Judas não era o inimigo era o diabo. Então ele não teve dificuldade de se ajoelhar e lavar os pés daquele que iria o trair. Quando nós temos o foco no verdadeiro inimigo, queridos, as coisas pequenas, as coisas que não são problemas de verdade. Tem coisas que não são problemas de verdade, e a gente fica colocando na nossa vida como se fossem problemas. Nós precisamos ser uma igreja madura e entender o que é um problema de verdade no meio da igreja. Não é o irmão que não olhou para você, não é a pastora que não te deu um abraço, não é a música que não cantou a música que você não queria, não é a palavra que não era a palavra que você queria escutar. Existe uma guerra de verdade, e é nela que você precisa focar. Amém? Porque nós vamos ver lá na primeira igreja, na igreja de Atos, que é uma igreja que nasceu debaixo de um poder, porque ela estava ali unida. Atos 2:1 vai dizer que, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 3: e apareceram distribuídas entre eles deixa eu ler o texto todo para ficar melhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um som impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A primeira igreja, a igreja inaugurada pelo Espírito Santo, era uma igreja poderosa, porque ela vivia em concordância. Eles estavam ali, queridos, esperando até que acontecesse. Eles não tinham um dia, não. Eles não tinham o dia que seriam revestidos. Eles tinham uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas eles tinham um dia? Não. Nós temos uma promessa também. Amém? Nós não temos uma promessa, mas nós temos o dia. A Bíblia fala que nem o filho sabe, só o pai. Então nós precisamos continuar unidos até que ele venha. Até que ele venha. Essa igreja, ela perseverou na promessa, ela perseverou em obediência. E nós também precisamos perseverar. Essa igreja, ela perseverava na mesma visão e
tinham o seu jeito, o seu gosto, mas eles tinham a mesma fé, a mesma oração, a mesma obediência. E nós vamos ver que era uma igreja que no meio deles não havia quem passasse necessidade. E nós vamos ver mais ainda que no meio deles o Senhor agia. A Bíblia vai dizer que eles caíam na graça de todos ao redor e que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam salvar. Sabe o que eu aprendo? Que quando há concordância, a comunhão entre nós, é impossível a gente não ver o poder de Deus se manifestar no meio de nós. A unidade é a chave do sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural na sua vida? Procure andar em unidade. Aqui é o lugar sobrenatural. Aqui é o lugar de cura. Mas nós precisamos entender essas guerras que acontecem no meio de nós, para que elas não minem a nossa força, para que elas não estraguem o ambiente, para que elas não afastem o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quem quer viver o sobrenatural aqui? Então nós precisamos andar em unidade, em concordância, para a glória de Deus. Você pode ficar de pé? Talvez você até aqui ainda não entrou no propósito da Aliança de Milagres. Eu quero te dizer que você ainda pode entrar. Nós estamos na 6ª semana, vamos te entregar a 6ª pulseira. E para vocês que já estão, não desistam. E se precisarem, chame a ajuda de outros irmãos para orar com você. Continue colocando lá no grupo seus pedidos de oração. Eu estou passando por um sufoco, mas eu vou orar sozinha. Querido, você está deixando uma chave que você tem nas suas mãos de lado. Você está deixando uma oportunidade passar de você viver o sobrenatural. Então que o Senhor hoje Ele impregne o nosso coração com essa necessidade e essa visão de que nós precisamos andar em concordância, em comunhão, suportando uns aos outros em amor. Amém? Se a Bíblia está dizendo para a gente andar assim, queridos, é porque através do Espírito Santo nós temos capacidade de andar assim, para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Pastor Paulo vai vir aqui orar por nós. Queria chamar alguns líderes para vir aqui na frente, para entregar as pulseiras.